Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês vão assistir esse vídeo. Na realidade, esse vídeo é um suporte para os alunos do segundo ano. Até então, não tivemos aquela nossa tão esperada primeira aula, mas eu estou ansioso para que isso aconteça e, mediante toda essa circunstância, nossa primeira aula vai ser assim, tá? Desculpa a estrutura, estou aqui na minha casa, eu tenho um quadrozinho, um espaçozinho para dar aula. Se vocês escutarem algum barulho exterior, então é algum carro, alguma moto, ou a minha filhinha fazendo bagunça aqui do lado. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, para os alunos do segundo ano, o nosso primeiro assunto é o assunto de trigonometria, tá? Como a maioria ainda não conhece a minha metodologia, a gente sempre começa a aula pela etimologia da palavra. Então eu gosto muito de explicar o que significa a palavra trigonometria, tá certo? Então eu vou dividir ela em três partes aqui. O prefixo tri, no meio, que em latim, no grego, é gonus, e metria, que é medida. Resumindo, a ideia é calcular uma medida, certo? Utilizando o ângulo. O ângulo gonus é ângulo, tá? Então, quando falou ali tri, então quer dizer que nós vamos utilizar três medidas, tá? E qual é a figura geométrica que tem três medidas? Muito bem, o triângulo. Nós vamos começar estudando no triângulo retângulo, depois num triângulo qualquer e por último no círculo trigonométrico. Aqui é mais pesado. A aula de hoje ela vai ser voltada para o triângulo retângulo. Então é importante que a gente conheça o abençoadozinho aqui, ó. Todo triângulo ele tem três lados, né? Isso aí a gente já sabe. Mas o triângulo retângulo é o único cujos lados têm nomes. Então a gente precisa saber esses nomes, ok? Então eu não vou falar de maneira formal aqui. Fulano está oposto a ciclano, não. Eu vou dizer assim, ó. A hipotenusa é o maior lado, ok? Então não tem como você errar, porque só é você ver quem é o maior, ok? O cateto oposto, como a gente está estudando trigonometria, eu acabei de dizer que precisa de um ângulo, então vai ter um ângulo lá sem ser o ângulo reto. Vai ter um ângulo lá. Derlei, se não tiver esse ângulo, parceiro, não dá para utilizar trigonometria. Tem que ter um ângulo, ok? E se não tiver o ângulo, que conteúdo dá para encaixar? Dá para encaixar o teorema de Pitágoras, mas isso aí a gente deixa para uma outra aula, ok? Então, eu achei o ângulo. Quem está na frente dele é o cateto oposto, tá? Então, o oposto justamente na frente, ok? A palavra adjacente, eu tenho aqui embaixo o cateto adjacente. A palavra adjacente significa próximo, perto, junto, colado, enfim. Quem estiver mais perto do ângulo vai ser o cateto adjacente, beleza? Ok. Então, para a gente calcular a medida, porque essa vai ser a nossa finalidade, calcular a medida de alguma coisa, tá? Nós vamos utilizar três razões trigonométricas. São 6, a gente vai utilizar 3. Tenho aqui o seno, o cosseno e a tangente. Tem uma abreviação para ele. A gente vai utilizar sen, C-A-N. Para o cosseno, C-O-S, cos. E para a tangente, TG. Na língua inglesa, o seno está C-I-N e a tangente está T-A-G. Mas isso é irrelevante. Só falei porque, se por acaso, de repente, se for usar um aplicativo, futuramente nós vamos utilizar um aplicativo, essas razões vão estar em inglês. Aí só para não se atrapalhar, tá bom? As razões, elas vão obedecer essas três leis aqui, ó. Eu tenho o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu coloquei aqui do lado da palavra cateto oposto a sigla CO. Por isso que você tem aqui CO e H. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa, ok? Esse é o seno. O cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. E a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Puxa, Derlei, como é que eu vou gravar essas três razões? Se você montar uma sílaba com isso, você vai ter a sílaba CO. E aqui é uma letra H. Então aqui é COGA. Parece o nome de uma pessoa, né? COGA. Aí, quando você vem para o cosseno, aí você já tem o K. E aqui tem uma letra H. Certo? Aí você monta essa frase, essa palavra aí, tá?
CA vai dar K, né? E aqui um H, certo? Aí de, você tem aqui um CO e um K. Então COGA, que é o nome do cara, caga, eita, pelo disse, não pode dizer isso em vídeo, ó. De coca, beleza? Coga, caga de coca, você grava seno, cosseno e tangente. Tá ok? Vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Eu tenho aqui um triângulo, certo? Só para ver se você pegou quem é quem, a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, nesse triângulo aqui. Se você assimilou fácil, então quer dizer que está acompanhando a aula direitinho, beleza? Olha só, o maior de todos, né? Eu tenho 3, 4 e 5. O maior de todos é o 5. Então ela vai ser a hipotenusa. O 3 é o meu cateto oposto. Por quê? Olha o ângulo aqui, ó. Olha quem está na frente dele. Quem está mais pertinho do ângulo? O 4. Então ele vai ser o adjacente. Se eu quero calcular o seno do ângulo, cateto oposto, que é o 3, né? Sobre a hipotenusa, que é o 5. O cosseno, cateto adjacente, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é o 5. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, 3 sobre 4. Tá todo mundo aí. No exemplo 2, eu dei uma modificadazinha na posição do triângulo. Para quê? Para você não focar só nessa posição do triângulo, tá? Então dê uma mexida nele aí, eu espero que você consiga verificar quem é cateto oposto, cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Estou vendo aqui o meu ângulo, tá certo? Quem é o maior? Olha só quem é o maior, é o 13, né? 13, 12, 5. Então o 13 vai ser a minha hipotenusa. O 12 vai ser o meu cateto oposto, olha, está na frente. E o 5 vai ser o meu cateto adjacente, porque ele está mais pertinho do ângulo. Foi isso que a gente combinou? Então vamos lá. Seno do alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? É bom dar uma treinada nisso, né? Até mesmo você sozinho no papel. Eu coloquei algumas atividades, tá? Lá no... A nossa finalidade principal é utilizar o Google Classroom nesse período de quarentena. Então a gente vai ter lá atividade sobre isso, tá bom? Bom, eu disse no início que a ideia da trigonometria é calcular um valor desconhecido. Quando vocês faziam o 7º ano, vocês estudaram um assunto chamado equação do primeiro grau. Aquele foi o primeiro passo de toda a sua história acadêmica para calcular um valor desconhecido utilizando uma letra, certo? Então a primeira letra que vocês provavelmente aprenderam foi o X. Só queria dizer que não é obrigatório a gente estar usando sempre o X, eu posso usar qualquer letra aqui, tá? Então nós vamos descobrir o valor desconhecido, esse valor X que está aqui. Para isso, eu preciso ter o ângulo. Eu preciso saber se é no triângulo retângulo. E estamos vendo que é num triângulo retângulo e temos um ângulo de 30 graus. Tá? Já que é um ângulo de 30 graus, tá? Depois eu vou falar sobre isso aqui. Eu tenho aqui o meu cateto oposto, porque ele está na frente do ângulo de 30 graus. E esse valor 10 aqui é a minha hipotenusa. Desde às vezes eu confundo a hipotenusa com o cateto adjacente, parece ter o mesmo tamanho. Então você veja quem está no ângulo reto, na frente do ângulo reto, é a hipotenusa, tá bom? Então já que eu estou aqui com um ângulo de 30 graus, um cateto oposto e uma hipotenusa, eu vou vir para cá, ó. Eu vou utilizar uma dessas 3 razões trigonométricas. E eu já escrevi aqui, né, seno, mas a gente vai conseguir descobrir qual das 3, descobrindo o que tem. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa, vai ser seno. Tá? Aí eu coloquei aqui seno de 30. Por que seno de 30? Porque é o ângulo. Tá? Então seno de 30 é cateto oposto, olha quem é o cateto oposto. E olha quem é a hipotenusa. Cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, 10. Tá bom? E esse 1 sobre 2 é o quê? Nesse triângulo, o seno de 30 é x sobre 10. Mas nós temos uma tabela. Essa tabela é chamada de tabela trigonométrica. Aqui só temos 3 ângulos. Esses 3 ângulos são chamados de ângulos notáveis. O próprio nome já diz, né? Eles são bem importantes, porque no triângulo
ele se adequa aos triângulos do esquadro. Então por isso é que a gente utiliza os ângulos 30, 45 e 60. Tá? E aí vai gerar 9 valores. O valor que nós estamos utilizando nesse exemplo é o seno. E o seno de 30 está aqui, ó, 1 sobre 2. Ou seja, no triângulo, o seno de 30 é x sobre 10 e na tabela é 1 sobre 2. Então, o que significa que os dois são iguais. Se os dois são iguais, eu coloco uma igualdade de duas frações. E o nome disso é proporção. Ah, professor, eu pensava que se chamava Teorema de Tales. Bom, isso aqui também é o Teorema de Tales. Na realidade, Tales utilizou essa lei da proporcionalidade. Ok? E aí vocês sabem como se calcula isso fazendo o famoso cruz-credo. Então eu faço aqui o produto, 2 com x vai dar 2x. E o produto 1, 10, que vai dar o próprio 10. A gente montou uma equação. Montando a equação, você também tem que saber as regras básicas, tanto do Teorema de Tales quanto da equação. No caso 2 aqui, ó, ele estava multiplicando, passou dividindo. E aqui nós temos uma fração, 10 sobre 2. 10 dividido por 2, nós vamos ter x igual a 5. Então, o nosso valor desconhecido é 5. Provavelmente, você deve estar olhando para esse conteúdo e considerando isso aqui como algo difícil de gravar, de colocar na cabeça, de memorizar. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir a equipe técnica aí que pega instrumento. Nós vamos, como é que eu posso dizer? Ajudar pedagogicamente vocês, tá certo? Não olha a minha voz, eu não sou cantor, mas a intenção é ajudar a turma, então vale o sacrifício, beleza? Existe uma musiquinha de Jingle Bell, ela é bastante conhecida, e a gente vai fazer aqui uma paródia disso, para aprender essa tabela trigonométrica, tá? Por favor, não ria de mim não, nem fique tirando onda com a minha cara, beleza? Então vamos lá, solta o som. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aprender é fácil, fácil pra chuchu. Quem não aprendeu, eu vou repetir. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Obrigado aí, a equipe técnica. Tá, não teve nem palmas aí. Obrigado. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês, tá certo? Vamos ter muitos outros vídeos sobre a continuação desses conteúdos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato, ó, o WhatsApp. Tá bom? Esse é o meu WhatsApp. Se gostou, como vai estar lá no nosso YouTube, no nosso canal, você, por favor, compartilha, dá um like lá, né? E ativa o sininho. Eu tô falando essas frases porque é o que todo mundo fala no final, né? Então, muito obrigado, pessoal, e que se Deus quiser, a gente vai estar junto daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau.